Alô, galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Vou responder lá a pergunta de um inscrito no Kawaii. E aí, ele perguntou qual era a minha análise da recuperação judicial, do momento que o Vasco está. Né? É óbvio que é uma pergunta genérica e vou soltar aqui algumas opiniões e um alerta também, né? Toda hora a gente vê na internet, nos canais de YouTube, contratações e tal. Janela fecha dia 10 de agosto, daqui a 10 dias, 9 dias e tal, né? É claro que a gente quer contratação, né? Mas o Vasco hoje, para contratar, é um parto. O Vasco não manda mais nele. Pedrinho não manda mais no Vasco, né? A SAF, ela não manda nela própria, né? Como assim, Marcelo? A SAF, né, a empresa Vasco SAF, está em recuperação judicial. E quando isso ocorre, ela passa a ter um tipo de curador, né? Um administrador judicial, que vai dar opiniões, né? Vai fiscalizar a SAF, juntamente com o Ministério Público, né? E também, depois, o próprio magistrado, né? Então, administrador judicial opina, a cota do Ministério Público e o juiz decide, né? Mas não se esqueça que também, em vários momentos, após a recuperação judicial, caso venha a ser aceita e se inicie o processo da recuperação judicial propriamente dito, que é nada mais nada menos que pagar os credores da forma como se estabeleceu, dívida tal, valor, credores tais e prazos de pagamento. E os pagamentos vão ser iniciados, essa é a recuperação judicial. Mas não se esqueça que após isso, até os credores, né, através da sua assembleia, vão opinar sobre as questões. O Vasco hoje não pode fazer um cheque e comprar o Messi, não pode. Teria que passar por várias etapas, né? Tem autor de empresarial que diz que já nessa etapa os credores deveriam falar, tem autor de empresarial que não fala isso, fala só depois da chancela da recuperação iniciada, não vou entrar nesse mérito, mas tem administrador judicial, tem o Ministério Público, tem o juiz, todos esses fiscalizam o Vasco, né? Você vê agora o parto que foi para o Pedrinho adiantar valores do Cleiton, teve que passar pelo administrador judicial, pelo Ministério Público, pelo magistrado, né? Porque o Vasco não pode pegar dinheiro simplesmente e pulverizar, né? Na verdade, o juiz, através desses agentes aí, né, e o Ministério Público, ele vai fiscalizar o que o Vasco pode fazer de excedente, porque tem que ter um plano de pagamento, não pode falhar. Então o Vasco diz que tem 100 por mês, recebe 100 meninos por mês, né? Tem que estar abaixo disso, os valores de pagamentos, 70 meninos, 80 birubiros, não pode chegar e extrapolar isso, não pode. E aí vão reclamar e opinar pelo não o administrador, o Ministério Público e o magistrado, é óbvio. E depois do início da recuperação judicial, e aí não tem jeito, sem discussões à parte, os credores vão ter que opinar também, porque você vê, eu não posso chegar, deixar em xeque a situação se eu poderei pagar ou não os credores, né? E o juiz ali, guardadas as proporções, tá? Muitas vezes o juiz não está muito preocupado ali com a briga entre marido e mulher, ele está mais preocupado com a criança. E o juiz aqui está mais preocupado com os credores e a empresa continuar, pelo princípio da continuidade da empresa, né? Ela emprega, é uma instituição centenária, faz serviço social, presta serviço social, né? Patrimônio histórico cultural está tombado. Então muitas coisas aí vão levar o juiz a fiscalizar, né? E impedir gastos excedentes. Então o Vasco, o Pedrinho, através do Pedrinho, o Admar, né? Não manda no Vasco. Não manda e não vão mandar até o fim da recuperação judicial. E depois dela também tem um pedaço, né? E desde quando houve isso, desde o início da recuperação judicial, né? Da entrega da petição inicial, a gente já sabia disso, né? Só que ninguém fala.
vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal, né? Se adiantar valor, fizer gastos excessivos, não vai passar, né? E pode haver responsabilização séria, né, ao Pedrinho, ao Amodeu, que são os frentes aí da recuperação judicial, né? E mais, o Vasco perdeu aí, né? Vinha recebendo uma merreca da Sul-Americana, foi eliminado vergonhosamente pelo Del Valle, não tem mais essa merreca, talvez passe aí pelo CSA, depois não creio que não passe, né? E tem que focar no brasileiro, vai ter uma arrecadação só que é brasileiro, né? E aí vem tudo, bilheteria, televisão e tal, e outros patrocínios que não mais, né? Essas copas aí extras para dar dinheiro, né? E a gente não pode esquecer que está no momento crucial da Assembleia Geral de Credores, da recuperação judicial, dar o sim, né? Aceitar aí o valor da dívida imputada a cada credor, o credor especificado, né? Habilitação dele. O Vasco me esqueceu, eu estou aqui, né? Isso já passou. Agora se eu não me engano, está concluído para despachar. E a questão do prazo de pagamento, né? Então, tudo isso aí está pendente. Mesmo que a 777 um dia viesse a retomar o controle acionário pela arbitragem, o juiz da arbitragem desse grande causa 777, isso não vai acontecer pelos cumprimentos contratuais. Mas se um dia isso acontecesse, por uma aberração, nem a 777 ia controlar o Vasco unicamente. Ia depender do administrador judicial, do Ministério Público, do juiz, a palavra final do juiz, e também do ok dos credores, né? Porque os credores não vão a Assembleia de Credores não vai dar mole, né? Vendo o Vasco gastar dinheiro, gastos excessivos, e, opa, cadê o meu aqui? Tem que pagar os meus credores, né? Então essas limitações existem e até a recuperação judicial ser finda, vão existir. E para fechar aqui, eu tenho que tocar nesse assunto sempre, né? Eu queria muito que o Pedrinho desmentisse o Carregal, quando o Carregal falou que não precisava ter o aporte, né? E se não tivesse havido aporte, melhor, se não tivesse havido aporte, o Pedrinho tinha feito o bônus de subscrição, retomado o Vasco, né? E eu queria saber também se o Carregal, por ser advogado, que não trabalha só no contencioso, trabalha também no preventivo, se ele falou, Pedrinho, não vai por aí, vem por aqui, vamos aguardar aí o prazo e tal, porque ele, Carregal, teve essa notícia, né, que não haveria o aporte. Então, se não haveria o aporte, como a própria Carregal falou, né, e essa teca que é muito importante, foram atitudes erradas, né, do Pedrinho, e eu queria saber se o Carregal esclareceu o Pedrinho. Pedrinho, não vai por aí, né? Não vai ter aporte, a gente retoma em outubro. Mas o Vasco queria quebrar. O Pedrinho entrou com a liminar, dizendo que teria o aporte, que o Vasco não poderia ter 70% das ações penhoradas no futuro. E depois ele veio justificando o seguinte, não, mas o Vasco ia quebrar, eles não iam pagar nada, e blá, blá, blá e tal. Se não pagasse, está no contrato, perderiam, né? E mais, muitas vezes o minoritário entra e salva a empresa, mesmo com a inadimplência do majoritário. Isso é fato, né? Então vamos aguardar aqui, né? O Carregal desmentiu o Pedrinho, né? O Pedrinho ainda não falou sobre isso, não vai falar, né? Tá envergonhado, um dos dois está mentindo, e soltei isso no vídeo anterior, acho que num short, e vou tocar sempre nessa tecla aqui. Pedrinho também, tendo em vista o que aconteceu com o Carregal, tem que ser responsabilizado juntamente com o Salgado. E todos que venderam o Vasco, né? Porque a dívida do Vasco dobrou com a 777, né? Deram uma banana para o Vasco, levaram os dinheiros do Vasco, né? Levaram a grana do Egnaldo, Pedro Raul, Andrei, Peck, Marlon Gomes, Palácios, Galazza, levaram a grana de todos os caras aí, né? Tecnicamente aportaram com grana do próprio Vasco, né? Então, responsabilização do Salgado, do Osório, do Duque Estado e do Pedrinho também. Ele tem que responder isso, tem que dizer, né? O Vasco não é uma empresa privada. O Vasco é uma instituição centenária, na qual é muito mais que privado, né? Em tese, ela pertence a todo vascaíno. Então ele deveria explicar por que mesmo com a informação do Carregal, que não haveria aporte, ele entrou com essa questão aí, perdeu tempo lá no agravo, perdeu tempo aqui na arbitragem. Tudo isso aí poderia ter sido resolvido sem essa celeuma toda, e vai demorar mais uns 3, 4 anos para isso ser resolvido. Tem 1 ano e meio, nada aconteceu, né? Vasco Análise, se gostou do canal, se inscreve, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.